basicamente o que nós vamos iniciar não é... Claro que depois vou-te fazer uma pergunta mais pessoal, mas o que eu quero, a ideia que eu tive ao iniciar este projeto é uma pergunta muito simples, que é: na tua infância, onde é que tu eras mau? Ou seja, o que é que não tinhas jeito para fazer e que eventualmente onde é que os teus colegas te gozavam, não sabendo, ou melhor, sabendo que não sabias fazer determinada coisa? É isso a primeira pergunta que eu tenho a fazer-te e gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Eu adoro futebol. Adoro futebol. Era uma pessoa que corria muito, corria mais que todos. Eu ganhava sempre as provas de corrida, mas não tive a devida dedicação ao futebol. Porquê? Por uma razão muito simples. Eu era um menino demasiado bem comportado, e então nos intervalos entre as aulas os meus colegas iam jogar futebol. E eu, com receio de levar faltas a vermelho, porque eles chegavam sempre atrasados e muitas vezes levavam faltas normais, faltas a azul e outras vezes faltas a vermelho, eu, demasiado bem comportado como era, não arriscava. E então eles ganharam-me em termos de jogar futebol muito, ficaram muito à frente de mim, não é? E eu, apesar de gostar muito de jogar, sei que não os conseguia acompanhar, e muitas das vezes essa era a situação em que muitas das vezes eles brincavam comigo, ou se queres me dizer melhor, gozavam comigo. Ok. Mas também quando metiam uma bola e era para correr, sim, e passar à frente de toda a gente, eu também passava à frente de toda a gente. Ok, portanto o futebol, no caso, resumindo basicamente, e que era uma coisa que se calhar na altura, e todos nós como homens e rapazes gostariam então de mostrar um bocadinho os seus dotes, fruto também da tua forma de ver a escola, etc., e também com algum receio que não ficasses, enfim, bem visto também nas aulas. Pronto, serias gozado, ou pelo menos não era uma coisa tão boa que tu pudesses hoje em dia dizer: eu quando era mais novo jogava futebol para caralho. Claro, corrias muito, mas pronto, seria esse a tua questão. Não é um handicap, mas pronto, é uma coisa que se calhar não eras tão bom e que eventualmente aproveitariam para gozar um bocadinho contigo. Pronto. A moda de Gaia, a moda de Gaia. Muito bem, o meu nome é Bruno Pimentel, eu sou o apresentador do podcast A Moda de Gaia, e hoje, como já toda a gente sabe, já foi divulgado, temos então o gosto e o prazer de termos connosco o primeiro convidado. E a primeira pergunta vai já para ele. Quem é o Alípio Pineu Freire? Como é que tu te apresentarias a quem não te conheça? Em primeiro lugar, quero apresentar os meus cumprimentos a ti, ao Bruno Pimentel, por esta iniciativa, e ao Telmo Val, porque vocês, os dois, são pessoas muito dedicadas e estão a desenvolver um projeto que é de aplaudir. E agora, voltando à pergunta, quem sou eu? Sou uma pessoa que me posso considerar, chegado a esta idade, uma pessoa que passei por muitas fases na minha vida, umas melhores, outras piores, mas posso considerar que uma pessoa feliz, que concretizei muitos sonhos que tinha de infância, nomeadamente em termos profissionais. Fiz tudo aquilo que queria fazer. E agora passo já para a próxima pergunta. Era, desde cedo, sei que tiveste uma paixão pela eletrónica. Como é que surgiu esse interesse pela eletrónica? Eu desde muito novo tinha uma paixão pela eletrónica e pelo direito. Eu era muito reivindicativo, gostava de estudar leis, de ler sobre leis, de ler sobre direitos, defender os direitos das pessoas, dos mais desprotegidos, sempre tive essa vocação. A eletrónica também gostava muito, porque é aquela coisa manual, aquilo que surge, é um rádio a pilhas que deixa de funcionar, e eu vou tentá-lo reparar, porque há um fio que se desligou, vou ver o que é que se passa, e isso desde muito novo me despertou a curiosidade, tanto para fazer ligações, seja ligar interruptores em casa, ligar campainhas, arranjar um rádio que eventualmente avariasse. E, portanto, a eletrónica surgiu nessa fase
pela aquela curiosidade de reparar, de resolver as situações. Para mim era um desafio. Eu até posso dizer que muito cedo os meus brinquedos era reparar coisas. Então, ou seja, tu brincavas a reparar coisas. Exatamente, era isso? exatamente. Okay. Ou fazia os meus brinquedos, como se fazia na altura, umas espadas, uns carros, coisas assim do género. Ou então eu tinha um comboio elétrico que tinha lá em casa e brincava com o comboio, e se fosse preciso fazer algumas ligações fazia. E depois as coisas que abrilhavam em casa para mim era um desafio, resolver aquilo, fazer uma ligação de um alto-falante para a cozinha, com um interruptor a fazer o corte, que é uma coisa extremamente simples, mas na altura pronto, era o que era. Era uma criança. Aprendi cedo a soldar, por exemplo, para reparar um fio que se desligava de um aparelho, pronto. E o mexer nas coisas, a curiosidade de mexer e da satisfação de resolver as coisas, foi-me envolvendo nas reparações dos aparelhos. Muito bem. Sei também que, relativamente à experiência que tiveste numa multinacional japonesa, que tipo de funções é que desempenhaste lá dentro? Eu, quando entrei para lá, fui técnico de eletrónica. Okay. Eu, quando saí da tropa, primeiro ocupei o cargo noutra empresa em que eu era responsável pelo laboratório. Entretanto, respondi a um desafio de responder a um anúncio nessa empresa. Era exigente a entrada para lá, porque, para além do currículo, lembro-me que a primeira parte da entrevista foi falar sobre o meu currículo. A segunda parte da entrevista foi fazer-me um teste de eletrónica, precisamente de surpresa. Ok. Disseram na altura que eu tinha sido a pessoa que tive o valor mais alto em termos de teste eletrónico que fiz. Depois fiz um teste prático também. E entrei para essa empresa e comecei por reparar televisões. Depois fui para a área de vídeo. Depois estive na área de câmaras. Depois, na parte final, é que já estive na área de áudio, mas isso já foi por outras questões. Muito bem. E na altura, o que é que te motivou a ficar nessa área? Ou seja, porque é que tu, ao entraste daí, o que é que querias dentro dessa área aprender? Ou o que é que te dava gosto mexer dentro dessa área, dentro da empresa? Na parte dos equipamentos que eu reparei, eu quando entrei era aquilo, a minha especialidade era a televisão, que foi sempre uma área que eu gostei muito. Depois passei para a área de vídeo, portanto a parte de tudo que envolvia imagem, tratamento de imagem e som, portanto, porque nós na eletrónica temos aquela parte de som e temos a parte de imagem, e podemos ter as duas coisas, e portanto aquilo acho que foi sempre primeiramente comecei em televisão, que era aquilo que se reparava em casa, e comecei por aí a reparar muito cedo televisões em casa, e onde ganhei muita experiência. E depois quis evoluir para outras áreas mais avançadas, como foi o caso do vídeo. E mais tarde, quando tive a oportunidade de ir ainda para uma área mais avançada, fui para câmaras. Portanto, quando essas etapas que fui fazendo foram etapas no sentido de ir subindo cada vez mais nos meus conhecimentos, dentro da empresa e nas próprias funções que fazia na empresa. Muito bem, continuando, digamos, cronologicamente pela tua vida, desde que começaste a trabalhar, aos 39 anos decides mudar de rumo e começar a estudar Direito. O que é que te motivou o que é que te motivou para mudares e para começares a estudar Direito? Coisas boas e coisas más. Coisas... Direito, como eu disse, eu tinha duas paixões de infância, que era a eletrónica e o Direito. A eletrónica, como é evidente, ou a eletricidade, começa-se a mexer mais cedo porque está ali à mão, é muito mais manual. O Direito é mental, não é? Portanto, nós podemos ter uma apetência para o Direito em termos das nossas convicções, aquela garra, defendemos, de lermos as coisas, mas não temos a parte técnica enquanto somos crianças ou adolescentes, não é? E portanto eu desenvolvi aquela vertente prática da eletrónica. Eu lembro-me que muitas das vezes eu tinha um exame para fazer de matemática ou de outra matéria qualquer, mas tinha um rádio para reparar. Eu, se calhar, primeiro ia reparar o rádio, depois é que pegava e ia estudar. Portanto, aquilo era quase viciante. Portanto, foram duas paixões que eu tive, a eletrónica e o Direito, só que comecei na eletrónica porque é aquela parte que se mexe, que está à nossa mão e que me acompanhou durante anos.
Já não pensava ir para o direito. Eu conto muitas vezes esta história a pessoas amigas. Eu, quando passava ali na Universidade no Porto, na Universidade Fernando Pessoa, e olhava lá para dentro e dizia assim: quem me dera estudar numa universidade. Mas já não é para esta vida. Ok. Puseste isso, assim, colocaste na tua cabeça como se fosse uma questão cultural e até, opá, já nesta idade, eventualmente, pá, não será, não terei agora possibilidade ou não será nesta vida, não é? O que tu disseste? Sim, por várias razões. Primeiro, a minha tinha uma família para sustentar, não é? Certo. Portanto, tinha uma família criada, tinha mulher, tinha os meus filhos, tinha o meu emprego, tinha apostado naquela profissão, tinha uma vida mais ou menos estável. A idade também já começava a avançar, já não tinha 20 e poucos anos, e não é fácil uma pessoa depois dizer assim: olha, agora vou começar tudo de novo. Claro. E eu lembro-me dessa situação. Porém, nessa empresa multinacional que eu trabalhei, uma empresa japonesa, que tive das melhores experiências da minha vida, mas também tive das piores experiências da minha vida. A melhor experiência da minha vida foi quando tínhamos cá um diretor-geral japonês que tinha uma cultura excelente e que nos ensinou muito em termos do que é a cultura japonesa, porque existe uma família em casa, existe uma família no trabalho, e eles acolhem aliás, eles não chamam trabalhadores, chamam colaboradores, e acolhem as pessoas como sendo uma família, e tentam saber se essa família se essa pessoa está bem, se há algo que a perturba, e ajudam até ao limite naquilo que podem fazer. E, portanto, nós trabalhávamos com gosto. Eu lembro-me que às vezes estava ao fim de semana com os meus amigos e eles todos a dizer: amanhã vou trabalhar. E eu dizia: amanhã vou trabalhar. Eu vou com todo o gosto, porque eu tinha gosto naquilo que fazia. Era mesmo um prazer. Sim. Entretanto, passados uns anos, a direção dessa empresa, o diretor-geral, que era japonês, foi embora e entrou um diretor-geral português. No dia que isso aconteceu, eu antevi que pudesse ser o pior, e disse: isto não vai correr nada. Mas bem. Consideraste que eventualmente ia haver algum tipo de alteração de mentalidade da empresa? Exatamente. Foi esse o que tu pensaste na altura em que mudou? Exatamente. No dia em que o diretor-geral português, pronto, foi ele o designado, havia uma disputa entre um diretor que era o diretor financeiro formado em gestão, e havia esse diretor, esse que acabou por vencer, que era chefe de vendas, não tinha qualquer formação na área de gestão, mas não quer dizer que isso fosse totalmente determinante, mas eu perspectivava mais a mentalidade de ver as coisas, se acompanharia o que era a mentalidade que nos foi incutida pelo espírito da empresa, que poderia não ser acompanhada, ou seja, eu achava que não ia ser acompanhada, e assim aconteceu. E portanto eu passei nessa empresa os melhores momentos da minha vida, certo. E os piores momentos da minha vida, ao ponto de, no último ano que estive na empresa, eu estar constantemente sendo vítima de assédio moral, com reuniões, com 2 reuniões por dia, cartas registadas em minha casa todos os dias. Pronto, foi uma. Mas lá está. E é isso que eu muitas vezes incuto aos meus filhos, que é: nós, perante os problemas, podemos ou meter a cabeça dentro da areia e sujeitarmos depois ao que acontece no mundo exterior, e expondo-nos ao mundo exterior, porque estamos com a cabeça tapada, ou aproveitamos, como acho que é uma técnica do judo, que é aproveitar as forças das outras pessoas, sejam elas negativas, para aproveitarmos essa força e nós darmos a volta e ganharmos mais coragem para enfrentar tudo. E eu acho que essa parte foi determinante, porque o mal-estar que eu comecei a ter dentro daquela empresa fez com que eu pensasse em mudar de vida. Muito provavelmente, se eu continuasse bem dentro daquela empresa, se estivesse numa situação estável, se tivesse a situação que estaria anterior, estaria acomodado e deixaríamos estar. E aquilo acho que foi uma forma foi um impulso de me dizer assim: eu não estou bem, eu tenho que mudar, eu tenho que lutar contra isto. Foi a minha reivindicação já percebi. contra tudo o que estava a acontecer. E por isso mesmo vem a minha próxima pergunta, que
durante esse período foi difícil tu voltares a estudar tantos anos depois de, enfim, de teres deixado os estudos ou de não teres terminado como normalmente, não é normalmente, mas pronto, um jovem quando está em crescimento e faz o seu percurso escolar, chega aos 18 anos e quer seguir um curso superior dentro da área que assim entende. Portanto, no teu caso foi passado alguns anos disso ter acontecido, foi difícil voltares a estudar e depois de estar tantos anos no mercado de trabalho, como é que foi essa experiência de recomeçares a estudar? Eu decidi fazer os exames de acesso ao ensino superior e aquilo foi uma coisa muito repentina. Eu dizer assim, eu tenho que mudar, eu tenho que sair disto, eu não posso estar nesta situação. E aquilo, a revolta era tanto relativamente à situação que estava a ocorrer que eu fui com toda a força a fazer exames, fiz exames nacionais, passei nesses exames. Depois lembro-me que mas quando fiz a inscrição para esses exames, lembro-me de estar com a caneta na mão e dizer o que é que vou escolher, eletrónica ou direito. Portanto, podia para a engenharia. Isso. E eu disse assim, não, a minha parte da minha vida na eletrónica já está feita, já tive o prazer de fazer uma das coisas que eu adorava. Agora vou fazer a outra coisa que também adoro e foi aí que escolhi. E também tem a ver com a minha próxima pergunta. Como é que depois conciliavas a tua vida pessoal, a tua vida profissional e os estudos? Como é que tu organizavas depois o teu dia-a-dia com essas três situações que ficaram ao mesmo tempo, que era uma preocupação tua? Ou seja, tinhas a tal organização. Como é que foi essa parte da tua vida? Eu sempre me dei muito bem a dormir poucas horas e a fazer coisas pela noite dentro, e era essencialmente nisso. Aliás, eu lembro-me quando eu passei nos exames nacionais eu pensei que já tinha entrado eu tinha-me inscrito e tinha dito qual era a faculdade que queria ir, porque na pública não havia direito durante o dia, portanto tinha que ir para uma privada e eu escolhi a católica. E eu lembro-me quando fiz, e eu pensei que já tinha entrado, fiz os exames, não sei o quê, quando vou a uma entrevista na Católica, foi uma entrevista com o professor Dr. Azeredo Lopes, que devem conhecer, que foi também já ministro da Defesa. Isso. E ele fez umas perguntas, porque é que eu ia para Direito, porque é que escolhi Direito. Eu disse-lhe exatamente isto, que tinha duas paixões, já tinha cumprido uma, agora estava no momento de ir para aquela. E ele disse, pronto, agora daqui por uma semana tem que fazer os exames aqui da faculdade. Eu, exames da faculdade? Mais exames? Eu pensei que já estava tudo. Não, ainda tenho que fazer isto. E eu disse, olha, não estava a contar com isso. E ele perguntou-me, está a trabalhar? Estou. E eu disse, como é que vai conseguir numa semana preparar-se estando a trabalhar? Não vai conseguir. E eu disse-lhe assim, não há problema nenhum, que eu trabalho de dia, estudo de noite. E ele disse-me assim, não me diga que é como o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, não é mais ou menos isso. E lembro-me que essa semana, isso pode servir de exemplo do que aconteceu depois também no futuro em muitas situações. Eu, por exemplo, eu trabalhava durante o dia nessa multinacional, chegava a casa, jantava, acabava o jantar, pedia à minha família para me deixarem descansava um pouco no sofá, 2 horas ou o quê? Okay. No sofá, 2, 3 horas, pedia à minha família para me deixarem a sala de vago e eu passava toda a noite a estudar e no outro dia a trabalhar. E foi assim durante uma semana e era assim quando era preciso fazer. Portanto, havia concentração total, havia ajuda por parte da tua família, que dava as condições para tu então preparaste e nesse caso era um desafio grande, porque tinhas pouco tempo, não é? Para fazeres a preparação para o exame. Então depois disso correu tudo bem, fizeste o exame, ou os exames que era necessário, entraste de forma normal e começaste então o teu percurso académico. Exatamente, quando entrei, lembro-me das primeiras aulas, até nem acreditava que estava a realizar um dos meus sonhos, que era o direito, não estava a acreditar. Tive muitas, e pronto, e foi depois o percurso foi sempre por aí. E lembro-me, mesmo nas alturas que estava a estudar
já na faculdade e com sono, e começava-me a cair a cabeça, eu lembrava-me do que estava a viver na empresa, e isso fazia com que eu despertasse e dissesse assim: não, eu não é aquilo que eu quero, portanto eu não posso Era adormecer. uma questão motivacional, ou Exatamente. seja, acaba por ser, apesar do cansaço, apesar da situação de desgaste que estarias a ter, é como se fosse um clique que aparecia na tua cabeça e disse: bem, peraí, eu vou arranjar força aqui, porque da forma como eu estou na empresa não é assim que eu quero o meu futuro. Agora, se me permites, vamos entrar um bocadinho mais na área do direito. Gostava de saber como é que foi o momento em que finalmente licenciaste e entraste na Ordem dos Advogados. Como é que foi esse momento? Ou seja, o terminar de mais uma etapa e depois tu confirmares que de facto querias seguir direito e entraste na Ordem. Como é que foi? Como é que te sentiste? Ou melhor, basicamente, como é que foi esse momento? Ou seja, como é que tu defines esse momento? É inexplicável, Porque é o término de uma... Sim, e não só, e tudo que estava por trás, não é? Tudo que tinha vivido, o facto de ter uma família às costas que tinha que garantir a sua subsistência, Isso. que tinha a educação dos meus filhos, tinha que garantir o estudo deles também, e ao fim e ao cabo, eu aos 39 anos também tinha ido estudar, não é? E portanto, e depois ainda com a situação que foi que na altura o bastonário aumentou os estágios para 3 anos, ou seja, acabava o curso, ainda tinha que andar quase outro tanto tempo como um curso para concluir o estágio, correndo o risco de chegar ao fim e não passar e ter que começar tudo de novo. E, mais portanto, 3 anos. Isto é uma coisa aos 20 e tal anos, outra coisa é quando uma pessoa já chega aos 40 e tal, e que diz assim: ui, se isto correu mal, vamos começar outra vez mais 3 anos, não é? Okay. E poderia não ser possível, porque até pela questão financeira, de suportar mais 3 anos a ter o encargo de uma família. Exatamente. E poderia não ser possível. Também posso dizer, e isso também posso agradecer, que em determinada altura recorri ao financiamento bancário que havia para estudar. Okay. E isso também me ajudou bastante nessa altura, pelo menos segurou ali alguma coisa da minha vida durante algum tempo. Ok. Em que área do direito é que mais gostas de atuar? Qual é a área do direito que te dá mais gosto, ou prazer, ou atuar? O direito, eu gosto tanto de direito que tudo no direito para mim é um completo desafio. Sim. Muitas vezes trabalho muito na área da família, divórcio, regulação das responsabilidades parentais, mas trabalhei já há muito tempo relacionado com insolvências e na parte em que representava massas insolventes. Portanto, que as massas insolventes é uma figura que existe, que é, portanto, um administrador, quando há uma insolvência. Sim. O administrador, relativamente ao insolvente, vai arrecadar tudo para aquilo que se chama de massa insolvente, a figura jurídica de massa insolvente. Sim. Todo o património que pode arrecadar, sejam propriedade do devedor, do insolvente, certo, ou de eventuais créditos que existam relativamente àquele devedor que estejam fora e que não sabem onde estavam. Sim. E, portanto, foi uma fase muito desafiante da minha vida. Agora não tenho feito tanto, mas muito desafiante, porque aí eu tinha que descobrir os mais diversos negócios que faziam para desviar património, não é? E, portanto, é como se fosse quase uma investigação. Exatamente. Investigação associada depois a muitos conhecimentos do ramo do direito, porque depois os negócios que são feitos podem beber, como é que é dizer? Envolver várias áreas do direito comercial, direito propriamente o direito civil, direito de família, muita coisa que pode envolver quando tentam desviar património. Portanto, e era uma situação em que, para além de envolver uma investigação, obrigava a que eu estudasse muitas áreas do direito ao mesmo tempo, para conseguir apanhar os negócios fraudulentos que estariam ali e ir, portanto, atrás desse património que estaria a tentar ser desviado dos credores. Sim, não? Ok. A tua experiência anterior em eletrónica e no setor privado influenciou-te de alguma forma na tua prática jurídica? Ou seja,
a experiência que tu acabaste por falar um pouco disso, ou seja, da experiência laboral que tu tiveste ao longo dos bastantes anos que tiveste na empresa japonesa eletrónica, acabou também por te ajudar então na tua prática jurídica a utilizares então mas de que forma? Ou seja, tu foste buscar alguma coisa específica que tiveste a lidar quando estavas no mercado laboral, ou isso fez com que pegasses um bocadinho no direito dessa parte e estudasses mais aprofundadamente essa parte do direito? Ajudou-me e continua-me a ajudar imenso, porque eu para além de gostar muito de eletrónica, gosto muito de outras atividades, seja mecânica, seja tudo. E portanto esses conhecimentos associados ao direito ajudam muito, nomeadamente quando estou a fazer julgamentos e está do outro lado às vezes uma testemunha que está a ser ouvida que acha que está a falar com um advogado que não percebe nada daquilo que está a fazer. Sim. E já tive, por exemplo, uma situação curiosa em que um carro diziam que havia uma reparação que estava errada porque o injetor não tinha sido bem colocado e foi uma testemunha dizer lá que o injetor mal colocado que não provocava o incêndio no carro. Eu comecei-lhe a perguntar, mas não provoca incêndio como? Então se deitar água para cima do motor de arranque não pode causar um incêndio? O motor de arranque, a faísca do motor de arranque? Não, o motor de arranque é blindado. Eu disse, pronto, o motor de arranque é blindado. E então, olha, temos os motores de combustão e temos os motores de compressão, motores a diesel. Temos estes dois motores. Um não é preciso termos uma ignição, mas no outro precisamos ter uma ignição. Então se eu colocar a ignição fora do local onde ela deve estar e estiver a saltar gasolina cá para fora porque o injetor está mal colocado, não pode colocar no incêndio. E ele ficou logo ali atrapalhado com aquela pergunta. A segunda foi que ele levava estudado que o problema teria sido na bateria e que teria sido a bateria a causa do incêndio do carro e não um injetor mal colocado. E a determinada altura eu deixei-o falar e pedi depois à excelentíssima senhora juiz para confrontar a testemunha com as fotografias. E perguntei-lhe o que era aquela caixa, estava o motor todo queimado, partes até ardido mesmo, tinha parte de alumínio mesmo derretida, mas tinha lá uma caixinha num canto que estava intacta e eu perguntei-lhe o que era aquilo. E ele disse-me que era a bateria. Então pronto, exatamente. Se a bateria estava intacta, exatamente. E portanto, essas áreas do direito, da eletrónica, mecânica e tudo, ajudaram-me em muita coisa e continuam a ajudar porque eu não sou um especialista. Ou melhor, na eletrónica até poderia dizer que sim, mas não sou um leigo nas matérias que me estão a apresentar, que conheço como é que as coisas se fazem, e conheço mecânica, conheço eletrónica. Isso dá-me um conhecimento que me ajuda bastante, para além de o raciocínio lógico que se aprende a fazer na eletrónica. Nós, quando andamos a fazer uma pesquisa de uma avaria, temos que ir seguir um percurso lógico para conseguir isolar onde é que estará a avaria, não é? E esse raciocínio lógico também, como é evidente, aproveita-se para o direito, não é? Sim. Depois, na vertente profissional propriamente dita, de ter trabalhado como técnico de eletrónico numa multinacional, também tem a parte laboral que eu aprendi aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer e o que são técnicas que extremamente abusivas que não se deve ter e que são contrárias ao direito do trabalho, não é? E portanto, porque muitas das vezes juristas, sejam eles quais forem, pessoal formado em direito que depois vêm a ocupar muitas áreas, que podem chegar a ser juristas, advogados, magistrados, muitas vezes não passam por uma relação laboral e não têm conhecimento do que é estar dentro de uma relação laboral, que são situações de mobbing numa relação laboral. E quem passa por lá é muito importante, que eu acho, para todos nós, toda a experiência acumulada é boa para todos os efeitos. E é muito bom que nós trabalhamos por conta própria, como eu trabalho agora. Já também constituí uma sociedade há muitos anos atrás, quando estive numa situação de desemprego. Portanto, também já estive à frente do que sei o que é estar à frente de uma sociedade, e agora trabalho por conta própria, e é bom estar em vários pontos, certo, para nós termos uma consciência, se calhar, mais global do que é a realidade das coisas, não é? Certo. Agora, para fechar, se calhar, esta parte do direito, ia-te perguntar que valores consideras essenciais no bom advogado?
os valores essenciais, para mim o valor essencial, e é o que eu fomento sempre aqui neste escritório, é uma dedicação total a um processo, portanto, de defender sem limites, como é evidente, estou a falar em termos jurídicos, não é? Sem limites, os interesses dos nossos clientes, portanto, ver sempre, nunca deixar a toalha cair ao chão. E eu tive uma situação dessas aqui. Eu tenho várias situações, mas a situação que acabou até por ninguém saber que fui eu que a fiz, aconteceu aqui há uns anos atrás, em que havia uma colega minha que tinha sido condenada injustamente, quanto a mim, pela prática de um crime de peculato de uso. Sim. Não fui eu que fiz o julgamento de primeira instância. Não fui eu que fiz o recurso para a relação não me deu razão, e ela, quando achava que já estava tudo perdido, que já não havia nada a fazer, eu disse não, isto nunca desistir. E não desisti, e fiz um recurso extraordinário para a uniformização de jurisprudência, que acabou por ter provimento. É o ponto mais alto da carreira de um advogado, porque nem todos os advogados podem ter essa oportunidade como eu tive, e aproveitei e correu bem. Veio meia página do Jornal Notícias, eu não apareci em lado nenhum. Isso foi uma pena, até porque, de facto, tal como já falamos, nem esses escritórios de advogados que têm experiências de não sei quantos anos e muitas situações passadas não têm esse tipo de ato que tu tiveste, ou seja, não têm esse provimento ao que tu colocaste, não é? Por isso também acabou por ser na altura, se calhar eras um pouco mais, não digo inocente, mas não terias melhor, não terias forma de te mostrar mais, se calhar, não é isso? Ou seja, se calhar eu estava tão ocupado com o trabalho que nem pensei nisso. Provavelmente, se fosse outro escritório, teria aproveitado, teria ido a todas as televisões e mais algumas, e teria sido promovido. Eu fiquei tão contente com a decisão que tive, e só isso, e sei que um dia de manhã estava toda a gente a ligar-me: Olipe, olha, o teu acórdão no uniformizador de jurisprudência está no Jornal Notícias na primeira página. E eu não apareci em lado nenhum, mas foi interessante. Depois isso obrigou a uma alteração legislativa pela Assembleia da República em 2021, acho que foi através da Lei 94/2021. O meu acórdão é o acórdão 3 de 2020. E obrigou a uma alteração legislativa, porque a situação era um crime de peculato de uso que só se aplicam a funcionários públicos. Entendia-se como uma funcionária de uma IPSS que era uma funcionária pública. Eu entendia que não, e havia acórdãos num sentido e acórdãos no outro. E eu, vendo que havia contradição na jurisprudência, interpôs o recurso para a uniformização da jurisprudência, que acabaram por dar razão. Depois, mais tarde, a Assembleia da República veio a alterar esse artigo em função desse acórdão. Agora, mas isto foi o ponto mais alto que eu tive outras situações, mas eu jamais deito a toalha ao chão. Eu, por exemplo, eu estou inscrito como advogado oficioso. Sim. Eu acho que, portanto, nós fazemos oficiosas, estamos a estar inscritos. Eu acho que isso devia ser uma obrigação de todos os advogados, mas pronto, é só para quem está inscrito. Eu estou inscrito. Sim. Pagam-nos, por exemplo, um recurso, a Segurança Social ou o Instituto, paga-nos 200 euros. 200 euros não dá para rigorosamente nada, mas nunca na minha vida deixei de fazer um recurso, estando convicto da minha razão. Certo. E da razão do meu cliente. Nunca o deixei de fazer, nem que tivesse que perder 2-3 dias para o fazer, e ser pago como ao valor de uma senhora de limpeza, com todo e o maior respeito, claro, pelas senhoras de limpeza. Como é evidente. Se me permites, agora vamos passar agora a um próximo tema que penso que será mais recente na tua vida. E a pergunta é: sempre gostaste de política? De onde é que vem esse interesse pela política?
O interesse pela política eu acho que está muito relacionado com o direito. Aquilo que eu gostava em pequeno do direito, defensor de justiça. A justiça são direitos, liberdades e garantias. E portanto eu sempre fui um defensor do que era justo, do que é defender de quem achava que estava a ser injustiçado, ou de defender quando alguém estava a não cumprir aquilo que estava determinado por lei. E eu sempre fui um defensor disso desde pequeno. Aliás, isso é que me levou para o direito. E eu fui sempre um defensor de direitos, liberdades e garantias. Ok. Relativamente à política, eu durante toda a minha vida, sem estar ligado a um partido diretamente, até há bem pouco tempo, mas eu sempre estive... Eu, por exemplo, eu acompanhava o Mário Soares sempre que vinha ao Porto, os comícios do Mário Soares, eu estava lá. O Mário Soares vinha à minha localidade, eu estava lá. Eu acompanhava todos os debates políticos. E eu sou um defensor de direitos, liberdades e garantias e sempre me identifiquei no PS como sendo um partido de esquerda, moderado, defensor de direitos, liberdades e garantias. Também temos partidos como o Partido Comunista, que foram dos maiores defensores de direitos, liberdades e garantias e com muito sacrifício de muitas pessoas, até com a própria vida. E eu sempre me identifiquei com o PS e ao longo de toda a minha vida sempre me identifiquei com o partido que defendia os interesses dos mais desprotegidos, o partido que criou e defende um Serviço Nacional de Saúde, que é o bem mais precioso que temos neste momento. Eu não quero chegar a um centro a um hospital, ou não quero que ninguém chegue a um hospital e que morra porque se não tiver dinheiro para lhe pagarem uma vacina, a pessoa é deixada ali, claro, e morre. Sim. E nós temos aqui alguns exemplos até de vacinas que por vezes custam milhões, não é? E que se não tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde, quem é que conseguiria pagar aquela vacina para aquela pessoa não livrar-se ou atenuar aquele problema, ou então até não morrer? Claro. Pronto, a minha próxima pergunta terá a ver também com as tuas ambições políticas, ou seja, tu veste-te a desempenhar um papel ativo como candidato ou como dirigente político? Eu recentemente, estou mais ligado, aproximei-me mais, estou mais ligado à política. Okay. Eu sou muito feliz naquilo que faço, na minha profissão, como advogado. Estarei disponível, caso as pessoas assim o entendam, os meus conhecimentos que tenho ao longo da vida, sejam conhecimentos jurídicos, sejam de conhecimentos da minha vida pessoal, daquilo que fiz durante toda a vida, poder ajudar e desempenhar qualquer cargo que me venham a pedir para o fazer, não é? Isso sim, estarei totalmente disponível. Agora, se isso for bom para as pessoas, sim, eu estarei disponível. Não faço isso por uma ambição sequer pessoal, porque estou muito bem na vida que tenho. Ok, compreendo. E agora fechando aqui um bocadinho mais o debate e digamos fazendo uma retrospectiva do que foi falado, aí olhando para trás um bocadinho, mudarias alguma coisa na tua trajetória de vida? É assim, isso é uma pergunta que habitualmente é feita. Eu acho que geralmente a resposta que as pessoas dão é: eu não mudaria nada, não é? Eu não acho que seja a resposta adequada. Mas o que é certo é que nós hoje não estaríamos aqui, eu hoje não estaria aqui se tivesse mudado alguma coisa para trás. Portanto, se eu disser assim, os problemas, por exemplo, que eu tive em relação àquela empresa que eu falei, sim, eu podia dizer assim: olha, mudaria isto, aquilo ali. Eu hoje não era advogado, não é? Certo. Portanto, isto é quase como aquele filme do Regresso ao Futuro, em que víamos aquelas cenas em que eles iam ao passado e mexiam qualquer coisa e no futuro refletia-se completamente diferente. Certo. Eu não estou a ver neste momento que pudesse mudar alguma coisa. Fiz profissionalmente, fiz aquilo que queria fazer, tudo o que queria fazer profissionalmente. Tive a paixão pela eletrónica, fiz eletrónica, só não fiz ao nível superior. Certo. Tive a paixão pelo direito, estudei direito, sou advogado, portanto
sinto-me realizado profissionalmente. Exatamente. Depois o resto é o dia a dia, são os combates diários, é vencer e é olhar para o direito da mesma forma que olhar para a eletrónica. Sim. É ter êxito naquilo que faço, aplicar-me naquilo que faço e dar o meu máximo em tudo que faço. E que conselhos é que deixarias a quem está a pensar em mudar de vida aos 40 ou mais tarde? Que conselhos é que podias dar a essas pessoas? Nunca se deve desistir. Eu acho que a coisa mais importante na vida, das coisas mais importantes da vida, quem tiver a oportunidade de o fazer deve arriscar e fazer, que é: nós devemos ser felizes naquilo em que trabalhamos. E isso aprendi precisamente na empresa onde trabalhei, que tive lá um engenheiro que uma vez disse, e nunca mais me esqueci, que é: se nós formos felizes a trabalhar, parte da nossa felicidade começa aí. Porquê? Porque nós passamos a maior parte do tempo a trabalhar. Nós trabalhamos 8 horas por dia, se não mais. O tempo que perdemos para ir para o emprego e depois chegar a casa, chegamos a casa, jantamos, deitamos, no outro dia começa tudo na mesma. E isto até aos 67 anos, não é? Sim, sim. E portanto, o resto do tempo nós convivemos um pouco com os amigos, temos umas férias, uns fins de semana, mas nós passamos a maior parte do tempo a trabalhar. E se nós não formos felizes naquilo que fazemos, parte da nossa felicidade está perdida. E foi isso que eu incuti também aos meus filhos. Eu nunca deixei os meus filhos fazerem aquilo que queriam fazer. Nomeadamente o meu filho queria ser médico e eu disse: tu queres ser médico? Tu vais ser médico. Sim. Tentes as vezes que tentares, mas tu vais conseguir. E a minha filha disse-lhe a mesma coisa: tu queres seguir, ela é fisioterapeuta, queres seguir isso, é isso que queres, é esse o caminho que vais seguir e tens todo o meu apoio. Porque nós devemos ser felizes naquilo que fazemos. Agora, eu acho que toda a gente porque é diferente uma pessoa ir para um curso aos 20 e poucos anos e é diferente ir para um curso aos 39 anos, porque ali sabemos que vamos para aquilo porque é aquilo que nós queremos. Porque hoje em dia o que muitas vezes se vê é o pessoal chegar aos 20 e poucos anos: olha, eu vou para aqui ou vou para ali, olha, se não tiver média daqui, entrou ali. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Agora, quando chegamos aos 39 anos, eu digo assim: eu vou para aqui, isto vai-me doer muito, vai ser pesado nas minhas costas, porque vai custar muito dinheiro, vai custar muito tempo, vai custar muita ausência de estar com a família, vai estar a privação da minha família, vai ser pesado, mas eu tenho que querer muito isto. E portanto, quando nós chegamos a essa idade, temos que já vamos com tudo, vamos com outra motivação, com outra força para nós conseguirmos os nossos objetivos. E portanto, o que eu aconselho é, e nem aceito aquilo que muitas vezes dizem: não vais para esse curso porque, olha, nesse curso já tem muita gente. Foi o que me disseram a mim. Para advogado, havia pessoas da minha família que eu ouvia dizer: advogado, e advogados, dá-se um pontapé e aparece um advogado, isso não faltam aí. Mas o que eu acho é que aqueles que gostarem daquilo que fazem vão fazer por ser bons, e se serem bons eles vão conseguir sobreviver e vão conseguir mostrar que há caminho para eles e que têm um percurso para eles seguirem. Bem. E estamos mesmo a terminar. Acho que esta é a minha última pergunta. É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo tem muito que se lhe diga, penso eu. Como é que tu, Alípio, gostarias de ser lembrado? Pois... como uma pessoa que fez o bem. É isso. Pelo bem que tento sempre fazer às pessoas. Aliás, até dizendo isto de outra forma, eu acho que nós todos temos a obrigação de fazer o bem. E eu faço o bem a muita gente, mesmo até a pessoas que me fizeram mal, né? Um exemplo é pessoas que me fizeram mal nessa empresa e eu não respondi da mesma moeda. Não viraste as costas. Não virei as costas e fiz o bem. Eu acho que nós devemos fazer o bem porque deve ser a nossa natureza fazer o bem, deve ser natural, deveria ser natural a nós próprios fazermos o bem. E preocupa-me que hoje em dia as coisas não sejam dessa maneira. Nós vemos hoje em dia políticos, Bolsonaros, vemos o Trump,
vemos André Ventura e também vemos agora o Luís Montenegro a vangloriar-se de situações, por exemplo, com os imigrantes, refugiados, de estado e tal, não sei o quê. Eu não sei como é que isso ainda colhe votos das pessoas, como é que as pessoas ainda acham isso muito bem. Eu acho que aquilo que nos deve o bem, aquilo mais importante que nós possamos fazer na vida será o bem que fazemos às outras pessoas. Nunca devemos estar a olhar pelo mal, porque para mim, na minha opinião, aliás, eu tenho uma situação que é esta: quando alguém me faz mal, há muitos anos atrás que eu disse, Deus resolve. E portanto eu já fiz muito bem a quem me fez mal e não me arrependo por isso, e continuarei sempre a fazer bem. E portanto aquilo que eu quero que recordem de mim é que eu fui uma pessoa de bem e que fiz o bem a muita gente, fiz bem a muitas pessoas, e que com os defeitos que toda a gente eventualmente não é, que toda a gente tem, sim, mesmo, sim. Não é? Alípio, muito obrigado pela entrevista que deste. Acho que foi tu és de facto uma inspiração, tal como já na nossa apresentação, que vai sair também um pequeno texto que nós fizemos. És uma pessoa inspiradora, és uma pessoa trabalhadora, que gosta de fazer o bem, e eu, como apresentador, fico muito feliz por seres o primeiro a inaugurar esta senda de um podcast e de entrevistar pessoas que moram em Gaia, que habitam em Gaia, que trabalham em Gaia, porque acho que a nossa freguesia não, o nosso município, falando mais no geral, precisa de ter relatos como os teus. Acho que precisamos de motivar os nossos gaienses, porque até certo ponto, pelo que vemos também, não só no que é apresentado a nível de notícias, de falar das pessoas de Gaia, é como se fosse um apêndice do Porto. É evidente que o distrito chama-se Distrito do Porto, até porque é uma coisa maior, e foi de onde veio o nome Portugal, não é? Mas acho que devemos promover cada vez mais Gaia, e nada mais que me deixa feliz de que ter um testemunho como o teu. E mais uma vez te agradeço a presença aqui no podcast À Moda de Gaia, por seres o primeiro e por seres um exemplo. E vamos falando, e mais uma vez agradeço a tua presença e por teres aceito o nosso convite. E tudo bom para ti, Alípio. Tá? Muito obrigado, Alípio. Muito obrigado, e é uma honra também que me tenham escolhido como sendo a primeira pessoa no vosso projeto. E muito obrigado, Bruno Pimentel e Telmo Val, por este vosso projeto. Muito obrigado. Cumprimento. Música de um jingle no início de um podcast chamado A Moda de Gaia.